Olá, amigos do canal. Mais um vídeo, irmãos, aí para trazer um pouco de alento e de conhecimento da palavra de Deus para aqueles que se interessam na palavra de Deus, né? Que o Senhor possa te abençoar aí no teu lar, na tua casa, possa trazer algum tipo de esclarecimento para a tua vida. Que esse vídeo sirva, como se viu para mim essas palavras, sirvam para você também de alguma forma. Irmãos, eu queria falar hoje sobre o assunto sobre o incrédulo, né? No meu entendimento do que a palavra de Deus descreve, existe uma diferença entre o incrédulo e o ateu. Isso no ver da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela deixa bem claro que o ateísmo ele não é uma questão de falta de conhecimento, né? É mais uma falta de caráter mesmo, da pessoa querer aceitar que Deus existe, né? Mas é bem interessante que o incrédulo ele duvida da existência de Deus. Não só do nosso Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, nosso Pai, mas também de qualquer Deus, né? E é diferente do incrédulo, né? O incrédulo, ele até acredita que Deus existe, mas ele simplesmente não obedece, não respeita. E eu acho que um dos maiores incrédulos, né, da Bíblia, eu diria que é Faraó, né, o rei do Egito. Existe uma passagem onde Moisés, né, se eu não me engano, em Êxodo, no livro de Êxodo, né, Moisés ele vai falar com, se eu não me engano, no capítulo 6, por aí. Ele vai falar com Faraó e ele fala que Deus, né, é o Deus de Israel, né, o Senhor, o Deus de Israel, pediu a ele, mandou, né, Deus não pede nada a ninguém, ele simplesmente dá a ordem, porque ele é Deus, que ele deixasse o povo ir. E Moisés fala isso para Faraó e Faraó diz assim, quem é Deus, né, quem é esse Senhor? Eu não conheço, quem é esse Senhor que eu ouvirei para deixar sair Israel? E diz mais, ele diz, não só não deixarei Israel ir, né, porque ele não acreditava que Deus tivesse poder, né, ele totalmente ignorou a Deus, o mandado de Deus, né, e disse que não conhecia Deus e que quem é esse Senhor, né, para mandar, não só não mandarei, como farei o que eu quiser, digamos assim, né, e é a verdade que ele sabia quem era Deus, embora ele não conhecesse o Deus de Israel, mas ele tinha contato com deuses, né? Ele acreditava que deuses existiam. Inclusive o próprio faraó se achava um deus, né? Então ele tinha esse conhecimento do que é a divindade, né? Do que é um ser todo-poderoso, né? Eles acreditavam nisso, eles viam os milagres, embora eles atribuíssem os milagres de Deus a falsos deuses, mas os egípcios, eles sabiam que existia Deus. E não só um, eles acreditavam que existiam muitos deuses. E ele sabia muito bem que ir contra um deus não era uma boa ideia. Mas ele achava que por ser o deus de um povo escravo, então ele era um deus menor, talvez um deus menor do que ele, né, como pessoa. E aí é um bom exemplo, irmãos, de incrédulo, do incrédulo. Nos dias de hoje nós vemos isso, pessoas incrédulas, né? Elas até sabem da manifestação de Deus diante dos seus olhos, né? A manifestação natural, né? Que Deus criou tudo, o céu, a terra, o mar. Mas mesmo assim essas pessoas elas preferem ignorar a presença de Deus, né, a sua vontade, porque nós temos um livro que é a palavra de Deus que fala sobre Deus, esclarecendo, né, todo tipo de dúvida que as pessoas têm, mas eles preferem ignorar. Porque você vê que Jó, ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas Jó respeitava Deus. Então, quando Jó teve um encontro com Deus, ele ficou mais maravilhado e Jó passou por dores e sofrimentos terríveis. No caso de Faraó, as dores e os sofrimentos que fizeram ele reconhecer que Deus era todo-poderoso não lhe serviram de nada. A sua incredulidade só aumentou. Então, o incrédulo, ele não pode ir a Deus. É como o próprio Jesus falou na sua palavra, né? Ninguém vem a mim se o meu Pai não enviar. Então, eu acho que a questão entre Jó e o Faraó é essa, que Jó, ele foi enviado, né, por Deus para a Jesus, digamos assim, né? Embora Jesus não está ali naquele contexto, né? Mas Faraó ele não foi enviado para crer, né? Para crer no Senhor. Ele é um incrédulo, como a maioria das pessoas são hoje no mundo e como nós nascemos, né? Nós nascemos incrédulos, nós não cremos no Senhor. É a partir do nosso encontro com Jesus, Deus nos envia a Jesus através da sua palavra, nos incute fé e aí nós passamos a crer no Senhor nosso Deus Todo-Poderoso através do nosso encontro com Jesus, né? Então essa eu acredito, irmãos, que é uma diferença entre o incrédulo e o ateu.
Nós temos os incrédulos e ignorantes, aqueles que não têm conhecimento. Aí nós podemos citar povos, né, indígenas, né, que não tiveram contato com Deus de forma alguma, pelo menos não com Jesus, né? E as pessoas do hoje em dia, em plena cidade, em pleno século XXI, em todo lugar você tem acesso à palavra de Deus, você tem acesso à Bíblia, né? E mesmo assim as pessoas ignoram. Há essa diferença. Meus irmãos, o vídeo dessa tarde, né, de hoje é esse vídeo, né? Eu gostaria que ele pudesse aí entrar no coração das pessoas, que ele possa trazer conhecimento, paz, alegria para o teu coração. Saiba que o sentimento que você tem ao ouvir a palavra de Deus diz muito sobre o seu caráter, né? Aqueles que escutam a palavra de Deus com amor, com felicidade, independente de quem venha, né? Esse realmente tem o Pai, né? Agora aquele que não crê no Senhor não tem o Pai, por isso não tem a vida, né? Então que o Senhor abençoe cada um e que você receba essa palavra com o coração aberto. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.